vai acontecer no Brasil nos próximos anos, né? E, amor, falando disso, até pegando o gancho do nosso tema, né? Se o Brasil vai virar uma Argentina. O que é a Argentina hoje? Tem gente que não está acompanhando. Cara, a Argentina hoje tá bizarra. Explica qual é a situação dela e por quê. Porque a gente está falando de coisas que a gente pode acontecer, que são parecidas com o que aconteceu lá, e agora eles estão vivendo uma situação. Tem gente que não está acompanhando. O que é isso? Olha, a Argentina, ela tá se encaminhando para o seu 10º calote internacional. Não sei se já foi o 10º, vai ser o 11º agora. A Argentina é um país que já trocou de moeda 8 vezes. A gente trocou 10, né? Mais uma vitória do Brasil. Não, mas a Argentina é o país que passou pelo maior lockdown do mundo. E hoje na Argentina, de cada 10 argentinos, 4 estão em situação de pobreza. Então eles pioraram muito, de maneira muito aguda. E um ponto muito interessante é que depois que eles... Porque, por exemplo, a Marília citou 2015. Em 2015 o Brasil teve inflação de 2 dígitos, mais ou menos no patamar que a gente está com inflação agora, né? Na casa dos 10%, 10,6% alguma coisa. E naquele ano, tirando países da África, que também passam por um problema lá, né? Já há muito tempo, mas tirando países da África, você teve 5 países no mundo com inflação de 2 dígitos naquela época. Brasil. A Argentina tinha uma inflação de 20%, hoje é de 50%. Meu Deus. Em 2015. E eles ficaram com a inflação em 2 dígitos durante esse período praticamente todo. Você teve a Venezuela, que tinha uma inflação de 70% na época. Qual é a inflação da Venezuela hoje? A Venezuela, acho que vocês estão sabendo o que está acontecendo lá, né? Dá nem para calcular a inflação da Venezuela, porque como é que você calcula aumento de preços de itens que não existem mais, porque parou de produzir. E os outros dois eram Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra. Na verdade, se você for procurar problemas hiperinflacionários no mundo, né? O Milton Friedman tem aquela frase que ele fala que inflação é sempre um problema monetário e hiperinflação um problema político. Os países, quando tem hiperinflação, sempre tiveram guerra. Até a Argentina, quando tiver a ideia brilhante de entrar em guerra com a Inglaterra, por causa das Falkland, né, as Ilhas Malvinas. O Brasil foi o único país que eu consegui encontrar, deve ter outro, né, ausência de evidência, não é evidência de ausência, que conseguiu ter hiperinflação sem guerra. Nós somos foda, assim, com inflação. A gente é muito bom, né? Em ser ruim. E esse é o ponto que me assusta. Você falou do Focus, toda segunda-feira, né, toda semana sai um boletim novo. E o Focus já está revisando a expectativa do IPCA para o final do ano e aumentando há 30 semanas consecutivas. Então, toda semana eles falam, estamos um pouquinho errado. Né? E vai lá e aumenta. E do PIB para baixo. E do PIB para baixo, pois é. E aí a gente vai ter, isso é amplamente esperado pelo mercado, uma Selic voltando para aqueles patamares que muita gente achou que não ia voltar. Lembra o pessoal falando, agora mudou o Brasil, agora juro baixo, né? Bolsa vai Brasil explodir. É Suíça. Pois é. E a Selic, ano passado, caiu muito. Quando a gente pensou isso aí? Quando a Selic começou a baixar, a bolsa subindo. Ano passado, o Banco Central levou a Selic até 2%. E se a gente for olhar a expectativa do último boletim Focus do ano passado, a expectativa é de que a Selic no final desse ano fecharia em quanto? Chuta. Não faço ideia. Em 3. E vai fechar em quanto? Em 9, sei lá. Foi um erro ter trazido a Selic tão para baixo assim? Olha, Bruno, essa é uma discussão tão polêmica, porque, na minha visão... Vou fazer outra pergunta, então, menos polêmica. Qual religião está certa, Marília? Não podemos entrar em temas polêmicos. Eu acho que não, assim, eu não acho que foi um erro, porque você tem que analisar as decisões... Você falou que foi deflacionário no começo. Entendeu? Não adianta você analisar as decisões do Banco Central pelos olhos de hoje. Né? Aí é fácil falar que ele errou, O passado entendeu? é cristalino. Mas assim, você estava no meio de uma pandemia nunca antes vista, ninguém saía de casa, os bancos centrais estavam desesperados ao redor do mundo e, na época, a discussão mundial era a deflação. Era a era da deflação, o medo de deflação mundial, o medo de japanização da economia global. E aí, quando o Banco Central viu uma pandemia dessa e uma inflação e uma deflação no Brasil, né, ele ficou com medo. E aí ele jogou. Tanto que a discussão na época era o lower bound, né, que é assim, até onde a Selic pode cair para a gente não acabar desarrumando tudo, desarranjando todo o setor financeiro. Então, assim, eu acho muito fácil falar hoje, o Banco Central errou. Mas com as informações que ele tinha na época, eu acho que ele fez o que ele tem que fazer. O Banco Central, eu falo muito isso para as pessoas no Insta, o Banco Central, ele não pode fazer o que ele quiser com política monetária. Ele tem um modelo de reação. Como é que funciona um Banco Central? Isso é legal, né? Por que o Banco Central sobe ou cai a Selic? Ele tem um modelo econométrico. Né? Ele coloca lá várias variáveis, inflação,
câmbio, expectativa, atividade. E esse modelo cospe uma projeção de inflação. Aí ele olha esse modelo e fala assim, a projeção de inflação está 4. A minha meta é 3. Então, está acima da minha meta. O que eu vou fazer? Eu vou subir a taxa Selic. Ah, não, a inflação do meu modelo está 2 e a minha meta é 3. O que eu vou fazer? Eu vou cair a Selic. Então, o Banco Central é uma instituição técnica. Ele não pode fazer o que ele quiser. Isso me lembrou como funcionam as casas de jogos. E tem um ponto. Não, e tem um ponto Porque legal. é porque tem isso, né? Se sair tanto, eu tenho que colocar tanto. Eles não têm escolha, né? Isso. Exatamente, ele não deveria ter escolha, né? Ele deveria ser uma coisa assim quase automática. E tem um gancho legal, né? Porque assim, ao longo desse governo, uma coisa que a gente votou, que o governo votou finalmente a independência do Banco Central. Porque imagina o seguinte. O Banco Central ele deveria ser meramente técnico. Então você tem lá as metas de inflação e o que o Banco Central não pode correr o risco de caminhar para uma argentinização é se o presidente do Brasil chegar lá e falar assim, olha, é o seguinte... Se não for mais você técnico, não vai... for político, né? Exatamente. Então, assim, a gente caminhou, né, com a votação. E como é que ficou isso depois? A gente conseguiu votar Sim, no final? sim, Saiu, o Banco né? Central é autônomo. Mas é porque chegou a ter um momento que entraram lá com um processo para voltar. No STF depois passou. Mas depois passou, né? Então, assim, isso é um ponto importante do Brasil. Né? Acho que, Foi um avanço. Foi um grande avanço. Então, acho que esse é um ponto positivo. Que talvez não dure muito também, vai saber, né? O problema é, para você demitir hoje um presidente do Banco Central, é muito mais difícil. Você precisa do Senado. Mas se ele não cumpre a meta de inflação, o Senado tem motivo para demitir ele. Então, assim, é mais difícil, mas é uma decisão política ainda. E num cenário que a gente está, que o Banco Central não está cumprindo a meta de inflação, poderia acontecer. A Marília vai recapitular melhor do que eu. Isso aconteceu no governo Dilma. Então... Né? Gestão do Tombini. Exatamente. Do Pombini, que a gente chama. Pombini, né? Então, com medo, né, do que ia acontecer com o Brasil, né, o Banco Central precisaria aumentar a taxa de juros, a Dilma foi lá e deu uma canetada falando assim, olha, você não vai poder aumentar no ritmo que vocês querem, porque isso vai prejudicar o meu governo. E até caiu mais do que o mercado esperava, né? Ele jogou a Selic em 7,25, que era o low histórico da época, e quando claramente o mercado já estava sinalizando que aquilo era muito baixo. Mas não foi o que aconteceu agora. Quando ele jogou para o 2%, tinha muito economista muito relevante de mercado falando que dava para ir, inclusive, além. A gente Então, tinha taxa... Gente falando em zero. Exatamente. Porque no mundo todo a gente tinha exatamente. taxa de juros negativas, né? Então imagina, taxa de juros negativa. Eu não sei se as pessoas entendem, mas quando a gente fala de Selic, taxa de juros, é básica. Eu, como leiga, entendo assim. Tá ajudando a economia, o pessoal consumir mais, né? Contratar mais, fazer coisas a mais. Então, vai continuar Exatamente. consumindo. Por exemplo, na pandemia que você falou que baixou os juros, baixou a Selic, é para isso, porque ninguém estava consumindo. Então, vamos baixar para poder ajudar o pessoal a consumir. Não só baixou, como ainda deu dinheiro. Sim. Foi. o Teve esses dois troços O aí. crédito ele impulsiona muito, né? Impulsiona. Assim, tem o crédito do pequeno produtor, tem o crédito do cartão de crédito, que no Brasil é muito, muito alto. Tem o crédito imobiliário, então, com crédito mais baixo, o imobiliário no Brasil é muito forte. Então, com você ter um financiamento imobiliário mais baixo, você consegue, né, comprar sua casa, e aí, né, compra tua casa, você aquece a economia em O todos. que muita gente fez ano passado, aproveitando. Muita gente. Exatamente. Crédito imobiliário bombou. E é muito louco essas distorções, porque assim, a gente pela primeira vez viu nesses momentos loucos de taxa de juros subindo e caindo, um crédito imobiliário mais estável do que a gente via antes. Imagina para o banco, né? Um país que tem a taxa de juros que muda tanto e que tem uma imprevisibilidade, como é que o banco se sente confortável de oferecer um crédito de 30 anos? Ele tem que fazer hedge. Não É tem muito- como muito ele complicado. saber, né? Então, assim, Não tudo é isso previsível. afeta o que a gente faz, né? Então, mas principalmente afeta as pessoas mais pobres, que têm menos capital. Então, uma coisa que aconteceu, que eu acho que as pessoas ainda não estão se dando conta para a Bolsa brasileira. Nas últimas crises, quando a gente tem momentos assim, agudos de crise, o que acontece? As empresas, eventualmente, vão sofrer, né, com seu caixa, com seu financiamento. As empresas, nas últimas crises, eram mais alavancadas, ou seja, tinham mais dívida pelo que elas tinham de capital próprio
Nessa crise, as empresas entraram, né, as empresas da Bolsa Brasileira entraram menos alavancadas. E durante a pandemia, os bancos foram muito amigáveis com renegociação de dívida. Então, as empresas da Bolsa, diferente das empresas médias e pequenas, que é a maior parte da economia, se você for pensar, as empresas, as maiores, as mais relevantes, conseguiram se refinanciar a taxas muito baixas, uma condição muito melhor. Isso vai trazer um efeito a médio e longo prazo, onde você vai ter mais concentração dos grandes negócios nas campeãs. Então, Porque é como se elas tivessem uma vantagem, elas têm né? uma vantagem. Então elas, Muita vantagem. então elas Ser grande no acabam- Brasil é vantagem pra caramba. Então elas acabam ganhando o mercado, porque elas Exatamente. conseguem baixar preço de consumo, sei lá o que elas produzem, dependendo. E aí quebra as empresas Exatamente. pequenas. Então, Então, no final, só sobra os grandões. Exatamente. Então, assim, as empresas da Bolsa são as maiores. Só vão para a Bolsa de Valores as empresas que têm tamanho para ser uma empresa E assim de elas Bolsa. ficam ainda maiores. Então, assim, imagina quando você tem uma crise, a empresa grande se refinancia e ganha ainda mais relevância em relação às pequenas. Assim, ela pode sofrer mais 1 ou 2 anos, mas quando isso voltar, ela eventualmente quebrou ali as médias e pequenas, né? Isso é ruim, esses choques todos são ruins, né? Para o grande, para o rico, pode ser bom até. Agora, para os pequenos e médios, acho que a gente tem um cenário bem ruim, então é preocupante. E quanto menos Competição. competição, mais caro fica o serviço. Então o pobre acaba perdendo, porque ele acaba pagando mais caro. Quem mais se ferra com tudo isso é o pobre, no Sim. final das contas. Porque, pegando o gancho do financiamento, por exemplo, há pouquíssimo tempo a gente criou uma nova forma de fazer o financiamento aqui no Brasil, que é com uma taxa fixa mais baixa, só que com a pegadinha de que ela vai ser corrigida por um índice inflacionário, né, IPCA, e teve gente que fez financiamento ainda com uma taxa mais IGPM. Nossa. Outro dia eu até coloquei no Instagram, né, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a esses heróis aí, porque imagina, a gente tinha uma taxa lá de 3% mais IGPM, mas IGPM veio 30%. Como é que o cara vai pagar esse financiamento? Aí vai ter que devolver o imóvel, vender às pressas, se vende às pressas o preço vai lá embaixo, vai para leilão. Então A é própria TR, terrível, né? pô. Teve gente que fez a TR mais alguma coisa. E a TR vai aumentar vai agora. aumentar agora. Antes era 0, né? Com Selic abaixo de